Quando você chega no Ilê, Omolu e Oxum, logo na entrada no terreiro você percebe o sagrado por toda a parte e em local de destaque está o busto de Iadavina, a grande matriarca do Ilê. Seguindo adiante você encontra o barracão, um salão onde se faz as cerimônias religiosas, os festejos para os orixás, um espaço sagrado que também guarda a memória do sagrado. Bem-vinda e bem-vindo ao Ilê Omolu Oxum e ao 6º e último episódio da série Memórias e Saberes. Aqui nós temos, no início do nosso Museu Memorial, nós temos uma quartinha representando Mãe Marculina, que Mãe Marculina, lá de Salvador, era a mãe de santo de Pai Procópio de Ogunjá. Pai Procópio de Ogunjá era pai de santo de Iadavina, minha bisavó. Essa quem está falando é a Mãe Nilce de Ançã. Aqui nós temos um lago de Bar que pertencia a Iadavina. Aqui nós temos um azé. Azé é um adereço de Obaluaê, que era de Iadavina. Aqui nós temos um cesto. Esse cesto aqui foi o cesto que Mãe Meninazinha, minha tia, junto com a minha mãe, que era irmã dela, levou para Salvador para trazer os assentamentos de Omolu da minha bisavó Iadavina. Então vieram de ônibus, foram e vieram de ônibus. Então Mãe Meninazinha conta que ela não largava, e uma senhora perguntou para ela: por que você não larga, está carregando ouro? Não larga para nada? Ela: não, minha querida, não é ouro não, mas vale muito mais que ouro. E para a gente vale mesmo, que é o assentamento da minha bisavó. O Museu Memorial Iadavina reúne um acervo de objetos sagrados e de uso rotineiro, fotografias e documentos guardados pela matriarca. Criada em 1997, o memorial possui um acervo com mais de 150 itens, uma importante coleção etnográfica para pesquisa e preservação da memória dos povos de matriz africana. Várias fotos. Aqui, minha mãe tinha uma ala na Mangueira, ela fundou uma foché no Rio de Janeiro, no bairro de Ramos. A primeira foché para mulheres, o Munchapanã, minha mãe que criou. E aqui tem adereços de fotos, adereços de orixá. Esse banco aqui, realmente foi através desse banco que Mãe Meninazinha teve a ideia de criar o museu, de preservar as coisas. Interessante. Nos dias aí para trás eu vi, mas você é acumuladora, você fica guardando isso para quê? Eu sou acumuladora, deixa meu negócio aí. É isso. Se eu não fosse, como é que ia ter esse acervo? Que começou do banco da minha avó. Eu gosto muito de dizer isso. Começou do banco da minha avó. Depois que ela foi, o banco ficou aí, veio um senta, veio outro senta, veio outro senta. Não, peraí. Isso aqui é da minha avó. Não pode ficar assim, cara. E aí botei num lugarzinho especial, deixei lá para que não fosse usado, né? Foi ela que usou. E foi assim, guardando as peças que registravam a história de seu sagrado e de sua ancestralidade, que Mãe Meninazinha foi construindo o acervo do museu. A senhora quer o memorial, não? Não, eu não sei se é memorial, não sei. Eu sei que eu quero o museu para botar o banco da minha avó. Eu não quero esse banco para ficar aí para todo mundo estar usando. Daí que surgiu o memorial. É a partir daí que eu vim ver que eu sou acumuladora. Que tem tanta coisa aí. Conhecer o Museu Memorial Iadavina é uma experiência singular e marcante. O Museu Memorial Iadavina tem extraordinária força poética, tem uma força delicada e intensa, uma força inspiradora e transformadora. A sua relação com o sagrado, com os mistérios, é visível. Está presente ali na coleção, no conjunto de objetos sagrados, diga-se de passagem, que estão expostos no Museu Memorial Iadavina. Ali também é possível observar uma ressignificação da noção de patrimônio e também de matrimônio, e ainda a invenção do fratrimônio, ou seja, de uma herança fraterna
partilhada entre irmãos, pais e mães. Nesse sentido, o Museu Memorial Yad Avina merece ser conhecido, porque ele é efetivamente uma contribuição para a melhor percepção do sagrado, para a relação com uma herança patrimonial distinta. À frente desse memorial encontra-se exatamente a nossa Ialorixá, mãe meninazinha de Oxum, que é a inspiradora do Museu Memorial Yad Avina, que leva o nome de sua avó. Portanto, aí mesmo já se revela essa herança que se transfere de uma geração para outra, de modo inspirado e inspirador. Aqui estou eu, muito novinha, minha filha. Essa minha filha está no meu colo, ela hoje está com 51 anos, pedagoga Rosana. Ela hoje tem 51 anos. Que linda essa foto. Linda. Então, algumas pessoas que já se foram, infelizmente, e nossas peças. Isso aqui, quando nós fundamos nossa casa, não tinha luz nem água. Então, era a base de lampiões. Esse era o ferro que a gente passava a roupa de carvão. Abre, esse ferro ele abre, bota carvão, começa a abanar. Eu hoje não conseguiria mais, porque o braço já não dá, mas passamos muita roupa com esse carvão. Pô, vocês passavam roupa? Sim, nós temos esse luxo. O luxo não é do orixá. Eu lanço agora o Moda de Terreiro, eu falo sobre isso. O luxo é nosso. Então, eu queria, porque para o orixá botar qualquer coisa. Não, a gente lavava a nossa roupa, engomava com ferro de carvão, para ficar bonito para o orixá. Em 1997, quando o museu foi criado por Mãe Meninazinha, existiam pouquíssimas iniciativas no Brasil parecidas. Intuitivamente, para evitar o apagamento da história do nosso povo e contribuir para que nossas histórias não sejam distorcidas por outras pessoas, Mãe Meninazinha construiu um museu dentro de um conceito que existe na museologia social. Como explica o curador do Museu Memorial Yad Avina, o Iaô de Oxóssi Teobaldo. Mãe Meninazinha de Oxum sempre teve uma preocupação em preservar a memória do povo de terreiro, o que certamente a motivou a criar, em 1997, o Museu Memorial Yad Avina, que conta com um acervo muito especial, cuidado ao longo do tempo, preservado, e que possui objetos sagrados, objetos de uso rotineiro, fotografias raras e documentos relacionados à nossa família de axé. Mesmo assim, Mãe Meninazinha sempre se sentiu muito incomodada com a condição que uma outra coleção de objetos sagrados tinha no Museu da Polícia Civil. Porque eu sempre ouvi e gosto de repetir isso. Eu sempre ouvi as meninas, a minha avó dizendo, conversando com outras pessoas, Mesquita, Coelho da Rocha, com Tia Agripina, aquele povo antigo que eu conheci. Sempre falava de nossas coisas que estão nas mãos da polícia. Gente, eu era criança, essas coisas na mão da polícia. E isso ficou. Criança, né? Isso ficou na cabeça, no coração. No então Código Penal de 1890, mães e pais de santo eram acusados de curandeiros, charlatões e outras tipificações previstas em lei. Seus objetos rituais, apreendidos como prova de crime, passaram a integrar, em 1945, o que hoje é o Museu da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual IFAM, até chegou a determinar o tombamento das peças sagradas apreendidas pela Polícia do Rio, que então reunia cerca de 200 itens. Mas os objetos sagrados foram batizados de coleção Museu da Magia Negra, evidenciando o racismo e aspectos da construção de um imaginário social depreciativo da cultura afro-brasileira. Magia negra, no ponto de vista deles, mas é a nossa magia. Nós somos negros.
é a nossa magia, são nossos orixás. Esses objetos que tinham sido apreendidos ilegalmente em batidas policiais desde o começo da República até a Era Vargas, 1946, tinham lá no Museu da Polícia uma condição muito infame e de racismo religioso mesmo, porque eram misturadas junto a objetos apreendidos em outro tipo de operações policiais, como armas, suásticas nazistas. Enfim, era uma situação muito degradante e humilhante para todo o povo de Terreiro. E em 2017, Mãe Meninazinha lidera uma campanha, o Liberte o Nosso Sagrado, junto com outras lideranças religiosas, e teve um grande embate político, judicial, público, né, que mobilizou toda a sociedade brasileira. Uma grande campanha, e que resultou no dia 21 de setembro de 2020, período de plena pandemia da Covid, que os objetos fossem transferidos para o Museu da República. Os 519 itens foram recebidos de uma forma muito singela, um grupo pequeno dessas lideranças, mas foi um momento muito especial. E hoje esses objetos são mantidos de forma muito digna, estão sendo catalogados e renomeados pela equipe do Museu da República, junto com um grupo formado por lideranças religiosas, aquele mesmo grupo que formou a campanha, para formar um grupo de guarda compartilhada, o que é algo muito bonito também da parte do museu, em proporcionar esse tipo de gestão desses objetos. Como Teobaldo explicou, depois de muitos anos de luta de Mãe Meninazinha do Ilê Omolu e Oxum, de outros terreiros e parceiros, os objetos sagrados foram transferidos para o Museu da República. A única condição é que se constituíssem um grupo com lideranças de santo, técnicos do museu, para a gestão compartilhada do acervo. Uma das primeiras medidas do grupo de trabalho de santo foi renomear o acervo para Coleção Nosso Sagrado. Hoje, o que é nosso está sendo respeitado. E tinha muita gente que não conhecia essa parte da nossa história. Quando nós começamos a desenvolver, isso acontece? Gente, acontece, está acontecendo. Mas nunca ouvi falar, não acontecia. Pessoas da religião não conheciam essa parte negativa da nossa história. Mas hoje, graças a Deus e aos deuses, tem muita gente que já tomaram conhecimento e estamos juntos aí lutando, que não parou não, a luta continua. Sim. A luta continua. Uma parte foi resolvida, mas a luta continua e nós estamos juntos aí para continuar com essa luta. Todos nós. A luta continua e essa luta é nossa. Ela continua comigo, com você e também com o Ogan Sidney Gomes da Silva. 45 anos, representante dessa nova geração em relação aos anteriores. Nascido e criado aqui dentro, iniciado há 20 anos, suspenso com 6 anos de idade. Da nova geração do Ilê Omolu e Oxum, Sidney é um dos mais velhos. Eu nasci 2 anos depois da inauguração daqui, que foi em 75, eu nasci em 77. A minha mãe, que já é falecida há 4 anos, irmã da minha tia Nilce, ela se confirmou no mesmo barco do meu padrinho de batismo, que é o meu tio Hilton. Na época, chegou da maternidade no dia da saída dela, comigo, recém-nascido, estava tendo uma iniciação de uma pessoa que também era de Omolu. E nesse dia, teve um orixá que veio para ela num sofazinho aberto, velho, que estava aqui. Era meio de semana, numa segunda-feira, Baixada Fluminense, 77, há 45 anos atrás. Não tinha ninguém. Aí o orixá veio, falou com ela ali, recém-parida, né? Falou com ela que eu seria dele, que eu era dele.
foi no atabaque, falou a mesma coisa que meu pai, que foi um dos primeiros orgãs da casa, já falecido já há 18 anos. Demorou um pouco para o Sidney assumir de fato o compromisso com o candomblé. O racismo religioso ainda era mais pesado no passado. E eu tinha vergonha, tá? Eu tinha vergonha de tocar. Porque na época o preconceito era muito, muito mais gritante do que hoje. Mas tudo que Sidney aprendeu foi no terreiro, com os mais velhos e com a sua mãe. Inclusive, em termos de ensinamento, tem uns procedimentos aqui, falando dessa forma para vocês entenderem, de folhas, né? Uma sequência, que você, num determinado momento de um sacrifício, de uma função, você tem que cantar aquela sequência. E a expert aqui era ela, e ela tinha um caderno com essas cantigas. E uma das poucas coisas que eu herdei dela, físico, foi esse caderno. E o que eu guardo lá, e vai faltar dinheiro no mundo para poder valer, porque não tem. Eu ainda tenho isso lá guardado comigo. E o que você aprende no terreiro não é só sobre os orixás e o sagrado. Existe uma cosmovisão africana que até hoje é transmitida e passada de geração em geração nas casas de axé. Olha, ensinamentos de vida e de religião é quase que entrelaçado, porque eu fui nascido e criado aqui dentro. Então, não tem muita diferença. Para você ver como é que é tão dia a dia hoje. Eu estava olhando as minhas roupas no armário, acho que eu tenho mais roupas de candomblé do que normal. Quer dizer, é uma coisa muito comum para mim. Eu não tive muitos ensinamentos assim teóricos, tipo aquela coisa mecânica, ó, é isso, isso e isso. Não. A minha escola está aí no dia a dia. Se eu disser para você que alguém me pegou na mão para aprender alguma coisa, é mentira. Eu vi, eu acompanhei, eu aprendi no dia a dia tudo isso que a gente viu, que a gente vê na casa de candomblé, que eu vi aqui. Isso aí para mim foi uma escola. O candomblé, o ilê, são sim uma escola, um manual de vida construído há séculos. A história do sagrado, que é preservada no Museu Memorial Iadavina e na coleção Nosso Sagrado, só mostra como é importante para a gente manter essa memória viva. Espero que tenham mais acervos e até que a minha cara também vai parar ali. Porque a minha filha de 9 anos, que é iniciada também, a Isabela, quando ela estava para iniciar, na época os acervos do memorial estavam aqui no salão, e ela estava mostrando para as outras 3 meninas que se iniciaram junto com ela a questão do memorial como se ela estivesse vendo a questão genética. E eu olhando para ela, eu falei, Isabela, o que você está fazendo? Você está mostrando uma coisa que você não sabe? Não, mostrando Mãe Marcolina da Palha, não sei o quê. Mal sabia ler, 9 anos. Aí, de repente, ela virou para mim e falou, papai, por que o meu rosto não está ali? Eu também sou neta da minha bisa. Nem a minha cara estava lá. E ela achava que tinha que estar dela. Entendeu? Então, poxa, já espero que futuramente a minha também esteja lá, né? Porque eu também já estou chateado porque a minha não está. Mas é muito cedo para isso. Mas a importância, né, da preservação, do resgate da cultura e do memorial, acho que elas estão andando eu acho que uma coisa é consequente da outra. Não só a luta continua, mas a construção dessa história também continua com tantas e outros que respeitam e alimentam esse sagrado. Sarewa elegeju geju kowa elegeju. Sarewa elegeju geju kowa elegeju. E a forma elegeju geju kowa elegeju. Sarewa elegeju geju kowa elegeju. A do pé, meu pai. Esse foi o último episódio da série Memórias e Saberes. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Viva a nossa memória, a nossa ancestralidade. Viva Iá Marcolina de Oxum, Pai Procópio de Ogunjá e Iadavina. Viva a Mãe Meninazinha de Oxum.
Viva o Ilê, Omolu e Oxum. Narração é minha, Jana Guinon. Direção e produção, Filó Filho. Roteiro, Gabriele Rosa. Montagem e mixagem, Angelina Albanese, Filó Filho e Manuela Veloso. Entrevista, Filó Filho, Gabriele Rosa e Manuela Veloso. Imagens, Gabriel Torraca. Captação de áudio, Toninho Muricy. Masterização, Davi Obadia. Participaram deste episódio Mãe Meninazinha de Oxum, Mãe Nilce de Ançã e a de Oxóssi Teobaldo, Ogan Sidney Gomes da Silva e o diretor do Museu da República, Mário Chagas. O podcast Memórias e Saberes tem o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Povos Tradicionais Presente e a parceria da Columbia University por meio do Instituto de Religião, Cultura e Vida Pública, Columbia Global Center do Rio de Janeiro e o Departamento de Estudos Latino-Americanos e Ibéricos. O podcast Memórias e Saberes é uma realização do Ilê, Omolu e Oxum, uma produção da CUTN TV.